Efatá. Efatá, a verdade revela, a mente se abre. Muito bom estar aqui com você, meu irmão. Obrigado por estar aí conosco, acompanhando o seu trabalho, na sua casa, no seu carro, onde você estiver. Muito bom. Eu quero dizer para você hoje, ó, você está notando que eu estou bem tranquilo hoje, né? Porque eu estou de folga. Hoje o Efatá será muito especial. Será um Efatá com elas. E hoje, meu irmão, hoje elas tomaram o meu lugar. Hoje não vai ter Antônio aqui, não vai ter, vai ser com elas mesmo. É com você, Nath. Aí, pessoal, seja muito bem-vindo a um programa especial. Nós, mulheres aqui, estamos muito felizes por essa oportunidade, né? E eu não tô sozinha, acho que vocês já estão vendo aqui, as minhas amigas. É um papo descontraído, mulher gosta de falar. Não sei o que essa direção vai fazer aí, mas a gente gosta de falar. Eu quero apresentar primeiramente as minhas amigas. Se você não me conhece, eu sou a Nath. É um prazer estar aqui, sirvo a minha igreja de Columbus e estou aqui com essas mulheres. Vou começar aqui com a Débora, que é uma estudiosa da Palavra de Deus, uma teóloga. Pode se apresentar, Débora. A paz do Senhor, pessoal, eu sou a Débora, eu tô muito feliz de estar aqui e... Pode continuar. Isso fica assim, mas olha, vai dar tudo certo, tá? Pode ficar à vontade. Estou aqui também com a Jo. O apelido dela é Jo, gente. Ela tem outros nomes, mas a gente escolheu chamar ela de Jo. A Jo, ela casou recentemente. Ela não é teóloga, não, perdão, né? Bióloga. Ela é bióloga. Está aqui, é também uma apaixonada pela palavra de Deus. Então eu tenho certeza que tem muito para acrescentar e você vai ver. Paz do Senhor a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, esse convite maravilhoso de estar com vocês, mulheres especiais, mulheres inteligentíssimas e lindas, hein? Isso aí, Jo. Temos também aqui uma nutricionista, gente. Ela é uma nutricionista de excelência. Tá aqui há pouco tempo, né, Núbia? Sim, 9 meses. 9 meses. Recentemente chegou aqui e eu quero que ela se apresente para nós. Pode falar. Eu sou a Núbia, conhecida aqui como a Nutri. E, primeiramente, paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, os irmãos que estão ouvindo. E é um prazer, eu só tenho gratidão, é um prazer estar aqui para a gente falar de um assunto tão interessante na atualidade, que é essa questão de busca excessiva pelo corpo perfeito, que não existe, né? Ainda bem que ela já falou. Se a doutora Nutri tá falando que não existe, gente, não existe. Nós não vamos conseguir achar uma base bíblica para falar a respeito disso. Mas nós temos muitos assuntos para trazer aqui para nós, para abrirmos a nossa mente. Até porque o nome desse programa é Efatá. E qual que é o significado de Efatá, Débora? A verdade se revela, a mente se abre. Exatamente. Vamos abrir a nossa mente, trazer mais conhecimentos aqui para agregarmos uma nas outras. Então, o nosso tema hoje é a busca pela beleza na atualidade e as suas consequências. Eu já vou começar fazendo essa pergunta para a Débora. Como que você vê essa questão da beleza na atualidade, Débora? Olha, antes de falar da beleza em si, eu preparei uma introdução bíblica para a gente começar, né, já com a Bíblia, já com a Bíblia diretamente. E eu gostaria de ler em 1 Reis 14:24, que o texto diz assim: Havia também sodomitas na terra, e fizeram conforme todas as abominações das gentes que o Senhor Jeová expulsara de diante dos filhos de Israel. Em outras traduções, sodomitas significa deuses cultuais. Ou seja, quando o povo entra em Canaã, eles entram trazendo os deuses que eles trouxeram do Egito, as práticas do Egito, que Deus já havia excluído aquilo, né, da cultura que ele tinha criado no meio do povo hebreu. Então, quando a gente olha desde lá de trás, desde a criação do povo de Deus, já haviam deuses no meio do povo. E hoje em dia existe um Deus moderno que é a aparência. Quando a gente começou a conversar, a Jo até citou Romanos 1:25, que fala que quando você rejeita a verdade de Deus e aceita a mentira, você deixa de adorar ao Criador e passa a adorar a criatura. E isso me lembrou uma frase do Chesterton, um filósofo, escritor, teólogo do final do século XIX para o começo do século XX, que ele diz assim: quando o homem deixa de acreditar em Deus, ele não passa a acreditar em nada, mas em qualquer coisa. Então, hoje em dia, essa qualquer coisa costuma ser a nossa imagem. É um Deus invisível, mas que a gente vê no espelho. Quando a gente tá nas redes sociais, são rituais diários, são sacrifícios no corpo, no bolso e muitas vezes feridas na alma. Que escondem, né? Na verdade, dá para se revelando através aí de uma ferida escondida. Pode continuar, Débora. Não.
Eu só ia falar que quando a imagem toma o lugar de Deus, tudo fica desalinhado, e tudo fica fora do eixo. Exatamente. Eu comentei aqui nos bastidores uma frase que eu gosto muito, que é o quê? O nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Então, nós vivemos o nosso bloco principal vai falar sobre a atualidade desses deuses que estão invisíveis. O que vocês acham, meninas? Vocês acham que isso, a gente como mulher cristã, nós estamos falando aqui porque nós somos mulheres cristãs, temos essa visão. Qual que é o nosso papel fundamental? Vou jogar para a Jo. O nosso papel fundamental, Jo, para que a gente não se torne, não se prostes diante desse Deus. É isso que eu quero perguntar. É uma linha bem tênue, né? Porque até que ponto nós tratamos da nossa beleza para nos sentirmos bem e até que ponto deixa de ser um sentimento nosso e passa a ser um sentimento para agradar as pessoas. Exatamente, Jo. É bem complicado, porque a gente se pega às vezes pensando, será que realmente eu tô me cuidando dessa forma para mim, para eu me sentir bem comigo mesma? Ou será que eu tô tentando mostrar para as pessoas que eu estou bem? Tentando esconder algo que eu quero, né? Que tá dentro de mim guardado, para mostrar para as pessoas, olha, eu estou bem, eu tô dando a volta por cima, né? Então, assim, é muito complicado. Principalmente, eu acho que com a população brasileira, digamos assim, porque é uma competição, é uma coisa de eu preciso passar a imagem de que eu estou bem, eu preciso mostrar que eu estou melhor do que alguém, eu preciso mostrar para a pessoa que não gosta de mim que eu não vou dar o gostinho para a pessoa que não gosta de mim, que eu não estou bem. Então, é bem complicada essa parte, né? Mas nós precisamos sempre buscar sabedoria no Senhor para Ele estar nos mostrando onde nós estamos deixando de nos cuidar para nós, né? E passando a nos cuidar para mostrar para os pessoas, né? E como nós estamos falando sobre esse assunto de mulheres, entrando nessa questão de competição, eu sei que a doutora Núbia, ela envolve muito mulheres. Eu acho que seu maior público é a mulher, né? 98%. E eu sei que você tem muito essa linha de ajudar as mulheres, primeiramente, a começar a sua mudança de alimentação na mente. Exatamente. Como que é pra você, às vezes, chega alguma mulher lá e fala, olha só, minha amiga perdeu tantos quilos, como você consegue trabalhar isso nela? É uma comparação muito grande no consultório, tem muitos casos, agorinha mesmo a gente vai entrar nesse assunto de depressão, ansiedade e tudo mais, mas assim, um público que se compara demais, não só com a amiga, mas com a influenciadora que segue. E a gente tem que pensar o seguinte, eu tento trabalhar na mente delas a realidade. Cada um tem sua realidade. A realidade da influenciadora é diferente. Tanto financeira quanto a questão da vida. Então, não se compare, né, ao outro, não se comparar com a outra. Tentar se aceitar. Se aceitar é o segredo. E, como você disse, eu trabalho muito no consultório a questão da mente, porque tudo realmente começa na mente. É uma nutricionista com funções psicológicas. E isso é muito bom na realidade que a gente vive, principalmente num tempo onde tem tantas doenças mentais, né, gente? Exatamente. E eu acho também que a gente pode entrar nesse ponto já também, na questão o peso na mulher, né? A gente já falou das redes sociais, nós já falamos de influenciadoras. Eu não sou contra, gente, tá? Seguir as suas influenciadoras que você gosta, mas não se compare. Eu acho que a gente pode fechar com esse bloco exatamente isso. A questão do ato da comparação. Primeiro, como a Débora já falou, o Deus. Quem é o nosso Deus, né? Para quem estamos nos abumando, como a Jo falou. E principalmente, não existe como a gente não pode viver essa paranoia. Principalmente que a realidade, nós imigrantes que estamos aqui, é totalmente diferente, gente. Tem mulher que, graças a Deus, consegue ficar em casa. Tem mulheres que têm que trabalhar limpar 4 casas por dia, o que é a nossa realidade. Você vai ficar se comparando, você vai sentar lá no sofá e ficar, nossa, olha só, hein? Fulano conseguiu fechar 5 dias na academia e eu não. Então, nós, mulheres, precisamos muito ter esse entendimento. Não é que a gente tem que desleixar da nossa saúde, né? Nossa doutora tá aqui, tem muitas mulheres que gostam de se cuidar da alimentação, o que ainda não é o meu caso. Mas a gente precisa ter um equilíbrio. Eu acho que a chave desse tema aqui é falar sobre o equilíbrio na vida da mulher. E também uma coisa interessante, já que a gente vai fechar esse bloco, e tudo que vocês falaram faz muito sentido, principalmente quando a gente olha para a história, tanto da igreja, da filosofia, da teologia no geral, quando nós olhamos para, por exemplo, as pinturas barrocas, tinha uma específica que se chamava Vanitas,
que mostrava justamente figuras de flores murchas, caveiras, e eles tentavam mostrar que, por exemplo, coisas como poder, aparência, eram passageiros. E uma coisa que a Nath comentou no começo, antes da gente começar a gravar, ela disse que ela sabia da identidade dela. E ela falou que a identidade dela em Deus era muito mais importante do que a aparência dela. E isso me lembrou de um filósofo cristão chamado Nikolai Berdyaev, também do final do século XIX para o começo do século XX, que ele fez toda uma filosofia em volta do nada. Quando essa palavra vanitas no latim, ela significa tanto vaidade quanto vazio. Então a gente entende que a vaidade é a negação do vazio que habita em nós. Quando a gente olha no espelho e a gente percebe que a gente já não tem mais aquele cabelo que a gente tinha antes, aquela pele que a gente tinha antes, sabe? Esse é o vazio em ação. A gente não consegue controlar a nossa vida. Só que o vaidoso não aceita isso. O vaidoso busca meios para retardar algo que é inevitável. Ou seja, quando nós deixamos de adorar o Criador e passamos a adorar a criatura, nós estamos adorando algo que é passageiro. E aí exato, e o Nikolai Berdyaev, ele diz justamente isso. Quando você deixa de acreditar na eternidade, o que te sobra é o aqui e o agora. Então o vaidoso, ele não aceita a graça. Ele busca coisas para preencher esse vazio que só Deus preenche. Na filosofia tem um conceito que diz que já que nós somos criaturas que foram tiradas a partir do nada, existe um nada dentro de nós. E o vaidoso, ele luta contra esse nada. Mas como eu já falei, só Deus preenche. E quando você não aceita a Deus, você não crê na eternidade, o que te resta é o que a Terra tem para oferecer, exatamente. Que no final das contas é nada, até que tudo passa. Sim, então, adentrando nesse assunto sobre a obsessão pela beleza, quero perguntar para Jo. A obsessão pela aparência é um fruto do coração vazio, Jo? Nesse ponto eu quero trazer um testemunho de quando eu era criança. Porque é muito engraçado. Só que hoje eu tava... as coisas assim, Deus traz à mente da gente pra gente reviver aquilo, né? Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe brigava muito comigo porque eu tinha o hábito de ficar sempre na frente do espelho me observando. E eu tinha o cabelo muito grande, lisinho, sempre meu cabelo foi muito bonito, então, tipo, todo mundo chegava e falava, nossa, seu cabelo é lindo. Então, pra mim, meu cabelo era lindo, era perfeito, maravilhoso. E eu vivia na frente do espelho, me olhando o tempo inteiro. Eu passava, jogava o cabelo pra lá, jogava o cabelo pra cá. E eu tava linda na frente do espelho. E eu devia ter, assim, uns 6, 7 anos nessa época. E minha mãe um dia olhou pra mim e falou assim, olha aqui, você sabia que tem um espírito lá dentro do espelho que vai te puxar pra dentro do espelho? Porque você fica fazendo isso aí na frente do espelho. Eu acreditei. Por muito tempo eu parei de me olhar no espelho. Mas o que ela queria me ensinar com aquilo? Não era sobre o espírito que estava tentando me aprisionar ali. Era sobre a idolatria, sobre eu estar me idolatrando a beleza que Deus tinha me dado. Sim. E muitos anos depois disso, eu imagino que já na minha fase de juventude, eu voltei, né, a me achar muito linda. Eu estava em uma fase que eu estava me achando muito linda. E Deus me deu um sonho. E nesse sonho, vinha realmente uma mão e me puxava para dentro do espelho. E essa mão que me puxava para dentro do espelho, ao mesmo tempo eu ouvia uma voz falando, você está fazendo de novo. E quando eu acordei, eu despertei e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí foi onde eu parei para refletir que às vezes nós fazíamos sem perceber, mas nós começamos a nos idolatrar. Porque nós começamos ali a achar a criatura tão linda que nós esquecemos que quem nos criou, quem nos deu a perfeição, né? Quem é o perfeito? É Deus. Que foi Deus. E, tipo, Ele criou nós, a imagem e semelhança dEle. Então, nós temos que adorar a Ele, porque Ele é que é o perfeito, Ele é que é o magnífico. E não nós. Sim, com certeza. Nós somos só
feitas, né? Só feituras das mãos dele. Enquanto isso, você tá falando sobre isso daí, você contou do seu sonho, gente, isso aqui é um papo espiritual. Esse é um programa espiritual. Então tem coisas que é espirituais que só vai entender quem é espiritual. E nós que somos mulheres, a nossa base é a palavra de Deus, entendeu? Então se o Espírito Santo de Deus quer te levar em um nível ou quer tirar um Deus de dentro do seu coração, ele vai falar com você. Ele vai te dar uma estratégia da maneira Ele usa as formas mais variadas de falar com você. Enquanto você falava aí do seu cabelo, que você ficava na frente do espelho, eu não tinha cabelo, né, gente? Eu usava uma toalha. Eu ficava com aquela toalha. O Senhor também teve que trabalhar, porque eu gostava muito. Até hoje eu gosto, gente, mas assim, o Senhor tá mais com o coração. Pode falar, Nubi. Enquanto ela estava falando sobre se admirar, acontece muito, eu atendo pacientes que procuram defeitos na frente do espelho. Se olha e fica procurando tanto na pele quanto no corpo. E então assim a gente vê que tem os dois lados, né? Tem quem se admira, mas também tem aquele que não agradece a Deus pelo que tem, simplesmente por estar ali vivo com saúde, fica procurando defeitos. Nós temos um Deus, né, gente? Nós já percebemos isso, que ele é um Deus. Ele é tão criativo que ele não criou ninguém igual. Todo mundo é diferente do outro. Um tem cabelo liso, outro tem cabelo cacheado, longo, curto, tudo mais. Mas ele é um Deus que nos deu uma beleza única. Eu não estou dizendo que a gente não tem que melhorar, se você gostar, se você quer se buscar, mas nada que isso vire uma obsessão. E que é o que a gente volta no primeiro tópico que a gente falou, que é a busca excessiva pela beleza, né? Alguém das minhas amigas quer complementar mais alguma coisa? Eu só queria citar Eclesiastes 1:2, né? Eu falava de vaidade, Eclesiastes diz vaidade de vaidade, estuda o de vaidade. E o autor termina o livro dizendo que a base da nossa vida é o temor a Deus. Não tem pra Exatamente. Então, nada do que nós estamos falando aqui, irmãs, a gente tem que ter muita prudência para falar. E você também que vai ouvir aí, mas nós estamos falando contra você cuidar da sua saúde. Volto a falar sobre isso. Mas o nosso tópico principal é a obsessão pela beleza não pode perder a nossa essência, né? Quantos de nós, igual você falou, a Jo falou aqui na época da adolescência, eu também tive essa época em que eu não me sentia bonita o suficiente, porque o padrão que era colocado para mim na época da minha adolescência era muito grande. Eu vou falar literalmente para vocês como eu me sentia. Eu me sentia uma patinha feio. Então, para mim, aparecer, querer ser aceita pelo grupo, porque entra muito nisso, né? Não é só agora no meio das mulheres. Desde antigamente, época de escola, a gente via sempre tinha um grupo que era mais, né, bonito, tudo mais, sabe? Mais popular. Então, assim, para me fazer ser aceita por esse grupo, então eu tinha que ter um padrão estabelecido. E esse padrão a gente tem que ser quebrado. Porque nós temos uma essência, né? Nós temos uma essência, nós não podemos permitir que o padrão que é colocado pelo mundo venha a ser quebrado aquilo que nós temos diante de Deus, né? Que é o nosso altar de adoração, o verdadeiro altar de adoração. Amém? Alguém que quer complementar, gente? Vocês podem ficar à vontade, viu? Com base nisso que você está falando, eu vejo assim que é uma cobrança excessiva. As pessoas estão vivendo em um mundo com uma cobrança excessiva em busca de beleza, em busca de validação, né? Para ser aceito pela sociedade. E a gente sabe que isso não tem fim. Quem coloca limites somos nós mesmas, né? Exatamente. Então, assim, como você estava falando para as irmãs, não é não se cuidar, se desleixar e tudo mais. Não, não é isso. A questão é ter limite, saber até onde pode ir, né? Porque acaba perdendo o controle. E aí é onde vem as doenças até mesmo emocionais. Sim, com certeza. E aí, a nossa atualidade, onde a gente vive, onde boa parte nós vivemos, é na internet. E ali, meu filho, se você vai achar a família perfeita, o casamento perfeito, tudo lá é perfeito, mas existe o que nós estamos falando aqui? Um filtro. As pessoas só mostram nas redes sociais o que elas querem. Eu sigo, gente, eu vou falar assim, todo meu coração, eu sigo uma colega minha que já estudou comigo, a menina é linda, linda, tem um rosto assim de Barbie, mas você entra nas fotos dela, você vê o quê? Um Photoshop de uma maneira que você fala assim, meu Deus do céu, não precisa, porque ela já tem a própria beleza, mas é a questão que entra da aceitação, né? Então, assim, a troco de beleza. Então, nesse assunto que nós estamos falando, nós vamos falar, já continuamos nesse assunto, sobre a beleza do mundo e o padrão de Deus. Débora, quer complementar alguma coisa para nós, por favor? Bom, quando a gente já falava de as redes sociais, né? A gente começou falando sobre o culto à imagem. Quando a gente olha para as redes sociais, tem o culto à magreza, depois vem o culto aquele corpo fitness,
né, que tá em ordem. Cheguei, você chega. E é engraçado que quando a gente olha para certas culturas, existem certos níveis. Ou seja, na Ásia, por exemplo, perdoem-me o meu vocabulário, Ela gosta. mas na Ásia, por exemplo, em alguns países da Ásia, a mulher ela não pode ter o quadril muito largo, ela tem que ser extremamente magra. Já em outros lugares do Ocidente é diferente. Elas pagam pra ter. Né? Quanto mais, melhor. Mas a gente vê isso, e aí eu acho que, assim, esse é o padrão que o mundo nos dá. Só que quando a gente olha, como é que posso dizer, para os anos, o padrão sempre muda, né? Sempre é um estilo de roupa diferente. Quando você olha para os anos 60, é um corpo diferente. Inclusive, se eu não me engano, nos anos entre 1920 e 1930, tinha a Marilyn Monroe. E o corpo dela, hoje em dia, que mulher que aceitaria o corpo dela? Que ela não tinha estria, e ela mostrava mesmo, ela não tinha barriga tanquinho, a barriga dela não era chapada. Mas aquele era o padrão de beleza daquela época. Só que o que eu quero dizer? O padrão, ele muda, mas Deus não muda. Ele é o mesmo. Exatamente. E eu ainda me arrisco a dizer, Débora, que era muito pior, né? Tipo, se nós formos olhar, eu acho que você se lembra, que você tá mais nova que eu. Você se lembra da época de escola em que nós aprendemos sobre aquelas mulheres que colocavam as argolas no pescoço, porque o padrão daquela época era que se as mulheres precisavam ter pescoço longo, né? Inclusive, E até hoje, as mulheres sofriam muito com aquilo, porque era o padrão, né? Então, quanto mais argola, mais o pescoço esticava e mais aquela mulher pertencia àquele momento, né? A sociedade via ela de forma, né, mais, como que eu digo? bonita. Mais bonita e mais elegante, mas era o padrão, né, da época. E essas mesmas mulheres também deformavam os pés. Sim. Porque o padrão era para ter pé pequeno, então elas cresciam usando sapatos que apertavam o pé Isso. e deformavam o pé delas. Em busca pela beleza. Exato. É um sofrimento, sofrimento que muitas mulheres até hoje, né, aceitam passar em busca de validação, foi o que a Núbia falou. Sabe uma coisa? Eu lembrei eu não lembro o capítulo, mas é 1 Samuel alguma coisa. Deus rejeita Saul, Saul tinha a imagem de rei, Deus rejeita Saul e Deus escolhe Davi. E lembra, Davi foi desprezado por conta da aparência deles. Mas Deus fala com Samuel que Deus sonda os corações, Deus não olha para a aparência. E antes, quando Saul foi escolhido, a gente volta um pouquinho, né, no tempo, o povo pede um rei. É por isso que Saul é escolhido. E uma coisa que me chama muita atenção é que hoje em dia a gente tem um discurso, né? Vou falar, um discurso meio feminista. Já pode ir exatamente esse assunto, porque quer saber mais. Porque as feministas dizem, por exemplo, falam contra o patriarcado, o homem sendo o provedor, né, o que manda no lar. E inclusive o Chesterton também, ele falava sobre isso, tem um livro dele chamado O que há de errado no mundo, que ele fala sobre a Inglaterra do final do século XIX, que ele diz exatamente assim, que as feministas que no caso aquela época era a primeira onda do feminismo, as feministas querendo colocar as mulheres dentro das fábricas, colocar as mulheres para trabalhar, elas só estavam trocando de senhores. Então, por exemplo, você não vai mais obedecer o seu marido, mas agora você vai ter que obedecer o seu chefe. Você não tá livre. E aí, quando a gente olha para o povo, naquela época, quando pede um rei, é a mesma coisa. Eles rejeitam, de certa forma, o senhorio de Deus e eles pedem um rei carnal. E hoje em dia a gente faz o mesmo. A gente rejeita Deus, o Deus que a gente conhece, né? O que alguns, digamos assim, deveriam conhecer, e passam a adorar o que o mundo tem para oferecer. Que são, não tô falando só da questão da aparência, mas, enfim, Exarada. E nesse assunto também entra essa questão do sofrimento. Núbia, doutora Núbia, eu sei que muitas mulheres entram no seu consultório exatamente com esse sofrimento. Você que já é estudiosa tanto da palavra de Deus e tanto também do conhecimento mesmo que você estudou, fez faculdade, como que você consegue também lidar com esses sofrimentos, assim, com elas? Porque existem sofrimentos de
para tudo, né? Para padrão, para, né? Pode falar pra gente um pouco. É porque tudo que nós estamos abordando aqui hoje também tem ligação com a autoestima. Nós, mulheres, temos muito essa coisa com autoestima. Se algo não vai bem, a autoestima fica baixa, entristece. E é onde nós temos que aprender a lidar com a mente, como nós já falamos. A grande maioria sofre muito com a aparência em ficar depressiva, em se recusar, olhar no espelho, em chorar, e ficar triste consigo mesma pela forma que o corpo está, sabe? E eu tento sempre falo muito de Deus, inclusive, no consultório, porque Deus é a base de tudo na nossa vida. E quando nós temos um coração aberto para Deus, ele entra e transforma a nossa mente. Eu falo assim que não é fácil. Não é fácil lidar com a obesidade, estar acima do peso. E eu entendo, porque eu já vivi na pele a questão da dificuldade de perder peso. Eu já perdi 24 quilos após a primeira gestação. E eu entendo que os meus pacientes passam nesse processo. E é onde eu sempre falo, tem que pedir sim força para Deus, tem que pedir ânimo para Deus para não desistir, porque a gente sabe que hoje em dia tem vários métodos. Vocês estavam falando como que eu posso dizer, dos costumes antigos, vamos dizer assim, em busca do padrão, né? Hoje em dia ele continua, mas em outras formas. Nós temos cirurgias, né, tantos procedimentos, tantas coisas que as pessoas acabam colocando em risco até a própria vida, a saúde, e enfim, e se esquecem do que realmente é necessário, que é o básico, que o básico funciona, a alimentação natural, olha para dentro, eu sempre falo assim, olha para dentro de si, o que você está fazendo para mudar esse quadro que você vive hoje. Tem feito alguma coisa? Porque querem ir pelo lado que parece mais fácil, o caminho curto, né? E se esquecem que o básico realmente ele funciona, é exercício, é alimentação. Eu já vi você falando muito também nas suas redes sociais sobre nós mulheres, eu acho que talvez pode ser que sofra um pouco mais que isso. Eu tô puxando pro nosso lado não, tá? Porque a gente sofre mesmo em algumas coisas. Mas a questão da nós mulheres comermos até a nossa própria emoção. É um sofrimento, né? Muito, muito mesmo. E às vezes é considerado também, pode até ser considerado como algum tipo de transtorno emocional, a compulsão alimentar, por exemplo. Porque qualquer coisa que acontece, come para vir aquela sensação de prazer ou de recompensa ou doce. Tem muita gente que ama doce, tá triste, tá nervoso, quer doce, porque dá uma sensação de prazer, né? E como se algo fosse aliviar algo e precisa ser preenchido, talvez com mais oração, talvez mais próximo da presença de Deus, porque a gente sabe, aqui somos mulheres cristãs, nós estamos falando do mundo espiritual, e o mundo espiritual ele realmente existe. Eu já atendi pessoas no consultório de ser muito questão espiritual, da pessoa entrar e eu senti, sabe? Eu senti, assim, aquela opressão, me arrepiar, passar mal, inclusive passar mal. E eu saber que ali não se tratava só de algum transtorno emocional, e sim espiritual. Exatamente, era algo bem forte. Então, assim, é o que eu digo. Nem sempre a questão é só o emocional, muitas vezes está ligado com o espiritual, faltando algo espiritual dentro de nós mesmos. Hoje eu vi uma frase mais mas faz muito sentido com o que você está falando. O diabo ele não pode roubar o seu chamado, mas ele faz o quê? Ele tenta te distrair para você esquecer que você tem um chamado. Então, às vezes, a Nath, por exemplo, disse que ela é um pouco vaidosa. Então, às vezes, o inimigo vai atacar naquele ponto fraco da pessoa, né? E nós, mulheres, nós temos muito isso de precisar assim, estar bem fisicamente, de colocar uma roupa e se sentir bem. E em um determinado aniversário meu, e eu estava conversando com uma amiga, e ela disse assim que o aniversário são os gatilhos da gente, né? E em determinado aniversário meu, eu
Eu estava muito acima do peso, muito acima. E eu recebi presentes que não me serviram e eu precisei ir trocar. E eu cheguei na loja e nada me servia do que eu gostava. Nada do que eu gostava me servia e eu fiquei muito chateada. E aí eu disse para a vendedora assim, olha moça, essa é a primeira e a última vez que isso me acontece. Porque é horrível você chegar em uma loja, você ver mil e tantas coisas que você amou, mas nada te serviu. Nada caiu bem em você, nada ficou bem em você. Então, nós estamos aqui, e deixar bem claro isso para quem está nos ouvindo, que nós não estamos aqui para criticar você se cuidar, você ter a sua beleza, né? Praticar os seus exercícios físicos, ir para academia. Ah, mas porque eu sou crente, eu não posso ir para academia? Deve, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que templo é esse se ele não tiver reforçado, se não tiver bem de saúde, se você não estiver praticando exercício físico, não estiver cuidando da sua mente, do seu espírito, você é um templo que está prestes a ruir, né? Então, nós precisamos, sim, cuidar e fortalecer. Já imaginou? Débora hoje está com o quê? 20 e poucos anos? 20 e poucos anos. Se Débora hoje não estivesse cuidando, né, de saúde alimentar, procurando praticar atividades físicas, com 80 anos, será que Débora vai ter força suficiente para falar da palavra do Senhor? Para estar lá segurando o microfone em pé e dizer o que o Senhor fez na vida dela durante todo esse tempo? Então, nós precisamos sim cuidar da nossa saúde, né? E nós sabemos que para a mulher, qualquer coisinha, já, sem contar que nós temos o nosso mês que regula toda a nossa vida, né? Nossos ciclos desregulam tudo em nós, já deixa a gente mais inchada um pouquinho. Aí você tá mais triste, você desconta na comida, que foi o que a Nusri falou. Então, assim, nós somos os seres mais propensos a essas mudanças. Mas nós temos que acolher as nossas mudanças e entender que isso não é quem nós somos, quem Deus criou, né? Porque às vezes nós levamos aquilo que nós estamos sentindo, né? E dizemos, eu sou aquilo que eu estou sentindo. E nós não somos aquilo que nós sentimos, nós somos aquilo que Deus nos criou para ser. E Ele diz que nós somos a imagem e semelhança dEle, nós somos perfeitas criaturas dEle. Então, nós precisamos, assim, colocar isso mesmo na nossa mente, trabalhar isso dia após dia, não deixar que os padrões do mundo venham influenciar isso e tirar isso de nós, porque nós, como mulheres cristãs, precisamos não só viver, mas mostrar para outras pessoas que é possível sim nós vivermos dessa forma e sem transgredir os princípios sem exageros. E ainda mais que você falou sobre isso, volta a falar que nós somos cristãos, não é igreja. E às vezes tem muitas mulheres que chegam na igreja e elas não se sentem um padrão. E, gente, calma, a base não é essa. Você não está lá porque a sua roupa é mais bonita. Não. Se você gostou da roupa da irmã, chega na irmã, ô irmã, que roupa é essa? Você precisa chegar e vai ser do Shein, né? Você não precisa disputar. Então, assim, o versículo que a Débora, acho que sempre começou a falar, foi sobre o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então é isso, gente. Nós temos que cuidar da nossa aparência, sim, mas principalmente do nosso coração. Se você chega num lugar, você se sente deslocado, tenta procurar isso dentro do seu coração. Por que eu tô me sentindo deslocado? Porque às vezes é uma questão de aceitação, às vezes é porque você, tá, sei lá, independente do que esteja, você tem que buscar dentro de si e falar assim, mas por que eu me senti mal assim? Entendeu? Porque, primeiramente, o que a gente volta a falar do primeiro tópico, nós somos aceitas pelo Senhor. Se nós não tivermos isso na nossa mente, gente, nós vamos buscar aqui, buscar aqui. E olha só, eu digo de passagem assim, não é só entre mulheres que isso acontece. Entre homens também existem muitos, vocês não estão aqui, tá? O Antônio não está aqui. Mas existem também no meio dos homens essa competição. Menos, mas existem, entendeu? O terno tem que ser melhor, o sapato tem que ser melhor. Mas se você for buscar, às vezes, dentro de si há um vazio, gente, né? Eu lembrei. Pode falar. Eu tava estudando ontem. Inclusive, eu vou puxar um gancho aqui. O pessoal que tá assistindo a gente. Vamos para EBD. Essa próxima EBD tá muito boa, hein? Tá falando do corpo ao espírito. E eu lembrei disso quando a Jo tava falando, justamente. Paulo, eu não lembro o texto, mas Paulo ele escreve que nós devemos adorar a Deus
de forma completa, né? Com o corpo, a alma e o espírito. Ou seja, a gente não pode negligenciar a parte espiritual, dando valor para a parte física, ou cuidando do corpo, e nem negligenciar o corpo, cuidando só da parte espiritual. Mas eu lembrei o salmista, aqui, ó, Salmo 139, verso 14. O salmista diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Ele está falando de forma. Gênesis 2, se eu não me engano, diz que Deus formou um homem, né, e depois soprou o fôlego de vida, ou seja, forma física. Depois ele fala da alma, que é do sentimento, né? Mas o que eu queria dizer com isso é que é importante que a gente reconheça que antes da nossa aparência, nós temos dignidade porque fomos formadas pelo próprio Deus. Exatamente. Então, perdi tudo. Acontece. As melhores famílias, nos melhores programas. Enquanto ela se encontra. Ah, Não, achei, eu só queria dizer que a mulher cristã, ela tem que defender a sua dignidade, a sua justiça, inclusive, e a proteção, mas sem abraçar ideologias que vão contra as escrituras, né? Então, a nossa identidade, ela não vem do Estado, ela não vem do feminismo, ela não vem nem do que a gente acha de nós mesmos como a nossa imensa. Exatamente, não vem da moda. A nossa identidade vem de Cristo. E é por causa de Cristo que nós podemos dizer: Abba, Pai, somos filhas de Deus por intermédio. Até porque tudo isso que nós estamos falando, é o que nós já falamos no começo, eu achei um assunto muito interessante, é que tudo isso vai passar. Exato. Jeito de roupa vai passar, a maquiagem vai passar, a marca vai passar, mas a nossa alma, nós vamos nos encontrar com o Senhor, porque nós somos um ser vivo, né? Porque alguém nos restaurou. Pode falar, você estava falando sobre se sentir deslocada, né? Chegar em um local e se sentir deslocada. E eu me lembrei que, na contrapartida de tudo que a gente está falando, nós temos mulheres que elas acham tudo um exagero, né? Que se a irmã colocou uns cílios, nossa, mas você viu? Colocou cílios, pra que colocar os cílios? Se a irmã usa uma unha, um alongamento de unha, pra que colocar uma unha daquele tamanho? Se a irmã usa um salto, meu Deus, mas não tem necessidade de usar um salto daquele tamanho. Então, será que essas pessoas também que fazem as críticas para quem... Eu penso que... É como a gente estava falando, que a gente tem aquela linha tênue, né? Entre o que é pra gente se sentir bem e o que é pra mostrar pro mundo, né? Mas eu penso que se você está dentro daquele padrão, dentro daquela linha, que você não cruzou, né? A linha ali de excesso, né? Você tá fazendo porque você gosta daquilo, porque você acha que você tá melhor. Ah, eu não tenho tempo para fazer uma maquiagem. Então, né, eu vou colocar um alongamento de cílios porque me deixa com um olharzinho mais aberto um pouquinho, né? Me deixa com um olhar mais bonitinho, porque a cara, depois de limpar 4 casas, como a Nath falou, né? A gente sabe como é que é. Então, assim, as minhas unhas não aguentam, as minhas unhas naturais são muito fracas, então eu faço um alongamento para eu conseguir manter as minhas unhas bonitinhas, porque senão vai ficar tudo feia, um caco, né? Então, assim, eu penso que se a pessoa tá dentro desse padrão ali, não tem por que outras pessoas que não querem, ou que às vezes estão camuflando as suas dores, porque muitas pessoas têm medo de usar aquilo, camuflam isso dentro de si e começam a criticar outras mulheres. E nós, como mulheres, nós precisamos ser mulheres que levantam outras mulheres e não que derrubam mulheres. E nós vemos muito isso, principalmente e infelizmente, dentro do meio religioso, nós vemos muito isso. As mulheres, em vez de levantar as mulheres que estão caindo, ou que estão caídas à beira do caminho, acabam de derrubar. Infelizmente, nós ainda vemos muito isso. Hoje, eu penso que as mulheres estão tendo mais consciência disso, e cada vez mais o Senhor tem tocado, né, na população feminina, trabalhado muito, de forma assim, muito grandiosa no meio feminino, levantado mulheres para fazer trabalho com outras mulheres, para despertar mesmo esse sentimento de ajuda,
né, de sustento. E a palavra fala que é melhor que estejam dois, né? Porque se um cair, o outro vai ajudar a levantar. Então, essa palavra não é só para casamento. Ela serve também para irmãs, para irmãos que estão caminhando junto. Então, nós precisamos parar de criticar e ajudar. Se você não pode chegar na irmã e falar, olha, irmã, será que você está passando dos limites do que Deus tem para sua vida, do propósito que Deus tem para sua vida? Será que você está dentro do propósito? Vamos orar. Ajuda em oração. Porque às vezes você não tem intimidade para chegar com aquela irmã e conversar com ela e mostrar isso para ela de uma forma no diálogo. Mas você pode dobrar seu joelho e falar, Senhor, começa a orar, começa a mostrar para ela. Espírito Santo, incomoda ela quando algo acontecer, porque eu falo por experiência. O Espírito Santo já me incomodou com coisas, com unha, né? Com uma unha que eu estava idolatrando, a minha unha. No começo da carreira como manicure, eu fazia minha unha todos os dias, porque eu queria mostrar para as clientes, né? Que eu queria chamar a atenção das clientes. E aí o que acontecia? Eu, todos os dias estava fazendo minha unha. Só que o Senhor foi lá e falou assim: olha, filha, isso aí tá sendo um exagero, né? Isso aí já tá virando idolatria para uma coisa que eu fiz em você. Então, vamos ter cuidado. O Espírito Santo, ele vem e nos alerta, ele incomoda. Só que é preciso que nós demos... Isso que você falou é importante, porque eu tenho certeza. Talvez, a Débora ainda, talvez. Eu tenho uma experiência própria de que, às vezes eu coloco uma roupa, gente, eu acho linda aquela roupa. Aí eu vou no meu esposo, né? Ali nos bastidores, ele vai falar que é verdade. Vou lá, amor, essa roupa tá boa? Gente, mas lá dentro do Espírito Santo tá assim, ó, tá falando, eu tô ignorando o Espírito Santo. Aí eu passo na frente dele, ele olha, não, amor, tá bom. Às vezes ele já reprova, não tá bom. E aí, quando ele fala que tá bom, mas lá dentro do Espírito Santo tá falando que não, eu vou na frente do espelho. Gente, quantas vezes eu já desobedeci o Espírito Santo? Eu chegava no culto, gente, não conseguia nem entregar meu culto, porque, tipo assim, eu ficava puxando na acomodada, eu ficava isso aqui, e isso daqui já entra o ponto que nós trabalhamos muito esse ano na nossa igreja, que foi o tempo da intimidade. E eu lembro de uma pregação que o nosso pastor falou no começo do culto a respeito disso, de roupa, gente, nós não somos religiosas contra isso, com isso. Ele falou uma frase que, assim, foi um tapa na minha cara. Ele falou bem assim, que ele não precisa falar para ninguém que roupa veste ou não veste, mais ou menos assim. Mas quem é íntimo de Deus sabe como vestir. Ele vê essa mulher tem intimidade, aquela roupa tá lá veste. Entendeu? Então, assim, se você tem esse relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te falar. Ele vai te falar. Às vezes, antes do seu esposo falar, já tá te falando. Assim como ele fala. Às vezes eu fico puto, mas assim, chega na hora. Já cheguei a tirar também, porque por obediência. Porque é o que a gente falou aqui agorinha, ó. Saul era bonito, mas desobediente. E o que é desobediência não agrada aos Senhor. Ele é bem direto. Provérbios capítulo 11, versículo 22, ele diz que a mulher que é formosa, mas não tem discrição, ela é como uma joia de ouro no focinho de uma porca. Então, assim, é o que a Jô tava falando. Às vezes a gente olha pra uma coisa e fala, a mania daquela moça tá exagerada, o cílio está exagerado, tem não sei o quê. Mas não é você que muda, que transforma, é Deus. Força de essência. Exatamente. Então, assim, existe o problema do exagero? É claro que existe. Só que como é que você vai falar disso pra alguém? Por exemplo, vocês estavam conversando e eu lembrei que eu não anotei isso, eu lembrei aqui agora. Pode soltar na rede. No capítulo 16 de Mateus, eu não lembro o versículo, mas acho que é na segunda parte do capítulo, Deus muda o nome de Pedro. Pedro era chamado de Simão Barzonas. E aí Pedro recebe uma revelação de Deus e Deus olha para Pedro e fala, tu hoje se chamarás Pedro e nessa rocha eu vou edificar a minha igreja. E aí passa. E quando chega no final do Evangelho de João, João é o único que conta que Jesus, depois que ele é ressuscitado, ele volta e ele tem uma reunião com os discípulos. E ele olha para Pedro e ele diz, tu me amas? Só que no capítulo é interessante porque João chama Pedro de Pedro, mas Jesus se refere a Pedro como João Barjonas. Não, Simão Barjonas. Então, é assim, Jesus já havia mudado o nome de Pedro. Só que quando Pedro age na carne, Jesus chama ele pelo nome carnal.
Porque, ainda que eu tenha errado, eu não sou capaz de aprender com os meus erros. Eu não sou capaz de aprender. Os meus pecados não são capazes de me ensinar. Eu preciso de Deus. Portanto, se eu ver alguém em pecado na igreja, seja com roupa extravagante, gente, seja com o que for, pecado é pecado. Não sou eu que vou mudar pela pessoa, e nem ela mesma. É só Deus. Só Deus. A fonte é o Senhor, dizemos, né? Já entrou nesse assunto, Débora, fala um pouco para nós aqui. Eu sei que você é uma menina muito estudiosa e vai trazer alguns assuntos importantes. Feminismo. Aborda para nós um pouco aqui pra gente falar alguma coisa. Se a gente não souber falar alguma coisa, a gente escuta e aprende. Temos uma ótima Professora. Pode falar. O feminismo, eu acho que assim, ele já tá bem ficado no imaginário das pessoas hoje em dia, né? A gente já tá no terceirão do feminismo. Cada onda que passa são coisas diferentes que elas vão buscando. Mas o Chesterton, como eu falava no começo, eu gosto muito dele porque ele foi uma das primeiras pessoas que criticou o feminismo no seu princípio. E o Chesterton, ele dizia assim que muitas liberdades modernas, elas nascem do medo da responsabilidade. Ou seja, trocar Deus por rótulos, por modas, por lifestyle, digamos assim, é só mudar de senhor. Então, as feministas começaram querendo colocar as mulheres dentro das fábricas, certo? Aí a gente viu, a gente. Me diz aqui, quem é que quer trabalhar? Quem não gosta Quem quer voltar pra dentro de casa? Fazer a sua esposa que fica em casa esperando o marido com um bolinho pro café. Nada demais, gente. Ia dormir. Então, as feministas, elas na história, elas vieram aos poucos quebrando princípios bíblicos, sendo contra a família, e sendo contra a mulher do lar, colocando isso como se fosse uma repressão, como se fosse uma coisa horrível você usar dos seus filhos. E aí, com elas, veio a questão do aborto, literalmente. É que eu não quero entrar em questões muito políticas, né? E polêmicas também. Mas eu, Débora, na minha concepção, o feminismo é um braço do comunismo. Porque o comunismo lutava contra os 3 pilares da religião, né? Marx, no Manifesto Comunista, ele era contra a religião, em primeira instância. Depois ele era contra a propriedade privada. E depois ele era contra a família. Porque ele dizia que a família se assentava como é que fala? Acabei de falar, não, esqueci. Não, esqueci eu também. Olha, sumiu os negócios aqui agora. Na propriedade. Na propriedade privada, exatamente. Ele dizia que... é tanto assunto. Tanta informação. Mas ele dizia que a família se assentava em cima da propriedade privada. Então, para tomar a propriedade, Marx, ele era a favor de uma revolução rápida. Então, por exemplo, para tomar a propriedade, eu vou lá e mato o dono da propriedade e tomo a propriedade dele. Ou seja, revolução rápida e armada. Por que eu estou falando isso? Porque o feminismo ele surge justamente dessa linha de raciocínio. Passa-se os anos, a ideia do Marx não dá certo, ele percebe que não existe uma classe de trabalhadores mundiais, porque eu trabalho agora nos Estados Unidos. Apesar de ser brasileira, se eu voltar para o Brasil, eu não vou ter trabalho no Brasil. Então, a classe de trabalhadores não é mundial, ela é regional. Ele percebeu que quando a coisa apertou para a burguesia, o que os trabalhadores fizeram? Eles se uniram com os seus patrões. Então, a ideia dele não deu certo. E aí, passa-se os anos, lá na Itália, o governo fascista, vem um moço endemoniado, tá? O Antônio Gramsci, e o que ele faz? Ele olha para o comunismo e é daí que vem a ideia que a gente conhece hoje em dia como esquerdismo. Que o Marx era a favor da revolução armada e rápida. O Gramsci falou, não é assim que funciona. A gente não pode entrar na casa do burguês, matar ele e tomar a propriedade. A gente tem que entrar na casa do burguês, conversar com o burguês, fazer o burguês entender as nossas ideias e dar a propriedade dele pra gente porque ele quer. E aí, o que acontece? Eles vão entrando dentro das igrejas, e aí o que o Gramsci fala? É que a revolução, ela tem que ser devagar. O Marx entendia o seguinte,
Primeiro você toma a economia para depois tomar a cultura. O grande não. Primeiro você toma a cultura para depois você tomar a economia. E as feministas, elas fazem isso. Elas vão tomando a cultura, elas vão entrando no imaginário da mulher, elas vão olhando para você e elas vão falando, olha, por exemplo, quando você olha para atrizes que eram lindas, e depois de passar essa lavanda do feminismo, É terrível, né? o feminismo ele te destrói. Exatamente. Ele te destrói porque ele quer destruir a sua feminilidade, porque é isso, essa é a sua imagem, você Ele nasceu quer pra ser masculinizar a mulher com perfil de e afeminar os homens. Exatamente. E aí, onde que você acabou de falar? O feminismo quer isso? E o pecado, ele quer o quê? A mesma coisa. Exatamente. Ele quer destruir a imagem de que nós somos. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem responder conforme vocês pensam. Mas como nós já falamos até aqui. Uma mulher cristã pode ser feminista? E outra coisa. Vocês podem dar também. A difícil, deixa eu ver também que existem muitos pensamentos camuflados do feminismo dentro das igrejas, no meio das mulheres. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém camuflado ali. sobre a questão feminista. Nós já com a explicação, com a explanação maravilhosa aqui. É meio difícil conseguir provar para vocês que é possível, né? Então, eu diria que não. E sobre essa questão de camuflagem, infelizmente nós temos muitas mulheres com pensamentos machistas, né? Digamos assim, não vamos colocar como feminista, mas com pensamentos machistas, né? De que a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, a mulher foi feita para cá, a mulher foi feita para lá, que é isso e ponto, e coloca a mulher dentro de um círculo fechado e ela não pode sair dali de dentro. E eu falo que o Senhor, ele tem um propósito para cada um de nós, né? Ele tem o seu propósito, o seu chamado é para uma coisa, o seu chamado é para outra. Então, se o Senhor te levantou como nutricionista para atender mulheres e ajudar elas, eu não vou chegar para você e falar, olha, a mulher não pode trabalhar com isso aqui. A mulher não precisa ficar dentro de casa, né? Só esperando o marido lá, cuidando dos filhos catarrentos. E não é assim, gente, que funcionam as coisas, não é? Eu não posso te fechar e te dizer qual é o teu propósito, para que o Senhor te criou, né? Assim como o Senhor me chamou para outras coisas. Então, existe muito ainda esse pensamento de que a mulher não pode ser isso, a mulher não pode ser aquilo. Por exemplo, um ponto que eu não queria falar, mas eu acho que eu acho que é legal falar. Nós estávamos brincando aqui aquela hora sobre nós termos tomado o espaço, né? E eu vejo que muitos homens e muitas mulheres ainda têm uma dificuldade de aceitar ordens de uma mulher. Ainda tem uma dificuldade, assim, principalmente dentro de um centro religioso, né? Dentro de uma igreja. Alguns homens com pensamentos mais antiquados ainda veem que a mulher precisa estar debaixo da ordem de um homem. E ela não pode ser guiada pelo Senhor para dar ordens para outros homens, né? Infelizmente, nós ainda vemos essa parte. É um pouco polêmico falar disso, porque muitos vão falar, eu não penso assim, eu não sou assim, eu não quero assim. Mas a gente ainda vê isso. Talvez de uma forma sutil, disfarçada, né? Quase que imperceptível, mas você vê um olhar, você escuta uma palavra, né? Então, assim, ser mulher não é fácil. Nunca foi fácil e nunca vai ser fácil. Mas o Senhor criou nós para sermos adjuntoras, né? E o Senhor nos criou para sermos sábias. E não necessitasse da nossa sabedoria, o Senhor não tinha criado a mulher para esse papel. Tinha deixado só Adão, não é? Então, assim, eu acho que muita gente ainda tem dificuldade em aceitar o que o Espírito Santo faz dentro das igrejas. O que o Senhor faz dentro das igrejas, né? Não só dentro das igrejas, no geral, mas eu digo dentro da igreja porque é o ambiente em que a gente tem maior contato com o Senhor, né? Em que a gente entende, né, que o Senhor deveria estar no coração de todos e que todos deveriam entender os chamados do Senhor, né?
como você falou aí que nós fomos chamadas para ser disjuntoras, então nós estamos debaixo de uma mesma missão. Sim. Tanto homens, tanto mulheres, nós estamos com missões diferentes. O Senhor não vai dar uma missão para meu marido para a esquerda e eu para a direita. Não é. É na mesma visão. E essa visão é a Bíblia, é a nossa chamada, é a nossa missão, é a nossa família, né? E dúvida. Você teve algum caso assim que você às vezes teve que tratar, que você já via que a mulher já chegava, meu marido quer isso, eu não quero isso. Já teve alguma coisa assim que você precisou? Talvez não desconstruir, porque como nós já falamos, nós não conseguimos desconstruir ninguém. Mas alguma coisa que você falou assim, gente, essa mulher tem não só de, eu não digo de personalidade, mas você viu um pensamento ali que você sabia que na sua visão bíblica não era algo que você talvez seguia, mas você teve que alinhar para o que você tem também. Não, na minha área em relação a isso, não, eu ainda não tive nenhum caso do tipo, né? Mas respondendo a sua pergunta anteriormente sobre as mulheres cristãs serem feministas, eu acredito que nem devem, né? Nós, com embasamento bíblico, como cristãs, Deus orienta em seguirmos a Bíblia, o que a Bíblia nos orienta, e não é desfazer de tudo que está. Em nenhum caso do tipo, né? Mas se acontecer, você vai ter sabedoria para isso. A Bíblia vai dizer também, né, gente, que a verdade nos libertará. Então, assim, não tem como a gente conhecer, sabermos quem a gente é sem a palavra. Então, eu preciso saber quem eu sou. Essa é a verdade que vai me libertar. Não é o feminismo que vai me libertar. Coitado de nós esperarmos pelo feminismo, tá, gente? Com a sorte de destruir, vai ficar mais feia ainda. Pessoal, para fechar esse bloco, nós vamos já entrar em um assunto que nós já estamos falando desde o começo, assim, tá tudo falando dentro do tópico, que é o quê? Os filtros. Os filtros do Instagram, você usa? Comenta aqui embaixo pra mim, eu vou ser a primeira a comentar. Eu uso, gente. Eu uso, assim, mas o que vocês acham, gente? A gente deve usar, não deve usar? Tem que ter um equilíbrio, você não pode se aceitar somente com o filtro. Fala, Débora. Olha, ela não é muito de rede social, não, mas eu quero que ela fale no meu profile. Não, mas a gente comentava sobre. Acho que a gente, em assuntos diferentes, a gente falou praticamente a mesma coisa. Sim. Sobre extremos, sobre exageros. E uma coisa que eu tava pensando aqui é engraçado como no mundo é muito comum falar sobre o caminho do meio, né? Que a gente tem que sempre andar, procurar o caminho do meio, como se nós, desgraçados que somos, soubéssemos onde estão os extremos, para saber onde é que tá o caminho do meio. Mas eu diria que é o seguinte, em relação aos filtros, eu particularmente não me importo tanto. Não é que eu não... Como é que eu posso dizer? Não é que eu não ligo de sair feia, não é isso. Mas eu não me importo. Eu acho assim, é triste quando você olha para uma sociedade e você vê jovens meninas que vão crescer com esses traumas de não aceitar a própria imagem, meninas que estão nascendo nessas gerações que não sabem o que é uma geração sem um celular. Eu, graças a Deus, eu sou de 2002. Eu sei. Eu só usei, você sabe. Verei 5. Mas é triste. É triste. Ju, na sua opinião? Então, eu particularmente gosto dos filtros, que eu brinco que quer me ver feia, vai me ver trabalhando ou em casa acordando. Isso aí eu deixo pro meu marido. Mas assim, brincadeiras à parte, eu penso que não há problema em você usar um filtro ou outro, desde que aquilo não vá mudar a sua aparência. Porque, gente, olha, tem os filtros lá que, assim, você tá lá, vou usar um filtro, você começa a escolher, né? Uhum. Vou escolher um aqui que vai ficar mais bonitinho. Aí você coloca um que você fala, mas esse aqui não sou eu. Porque cresce seus lábios, afina seu nariz, puxa seu olho pra cá, puxa a sobrancelha pra lá. E você fala assim, mas cadê eu aqui nesse filtro? Então, assim, eu uso filtros, mas eu procuro sempre usar aqueles, assim, que dá uma rosadinha na bochecha, né? Que dá uma escurecidinha na pele. Porque, gente, eu sou branca. Eu tava brincando aqui antes do programa, o pessoal de casa aí, que vocês entenderem. Que a luz ficou bem em cima de mim aqui. Eu tava branca que eu tava sumindo na luz. Então, eu falei, gente, eu preciso de uma corzinha. Então, assim, os filtros me ajudam nisso.
Porque se eu for tirar uma foto, às vezes, sem um batom, sem um blush, sem nada, meu Deus, eu fico pálida, que parece que eu tô doente. O povo vai falar, a menina tá anêmica. Então, assim, o filtro me ajuda um pouquinho nisso aí. Mas eu sempre procuro optar por aqueles que não vão me modificar, né? Me deformar. E você, doutora Núbia? É como a Jo disse, eu sempre procuro também aqueles mais sutis, né? Mas assim, principalmente iluminação, que ajude bem na iluminação. E é tudo que nós estamos falando aqui desde o início, sem exagero, né? Cuidar com o exagero. Isso não pode ser prioridade para isso, né? Duas coisas que eu quero comentar nesse tópico aqui, é que enquanto a Jo falava, eu me lembrei. Tem uma escritora que eu gosto muito dela, e ela tem um testemunho lindo a respeito da maternidade dela, ela não podia engravidar, e diz ela que ela queria muito fazer uma cirurgia plástica no nariz dela, porque desde a infância dela ela tinha esse problema com o nariz. E diz ela que uma amiga dela começou a conversar com ela para buscar o fundo por que ela queria mudar esse nariz. Primeiro porque na escola era muito zoada por conta do nariz dela. E depois ela foi trazendo alguns resumos dessa história, é o quê? A gente vê nos desenhos, as bruxas, as princesas são muito lindas, maravilhosas. E quem nunca quis ser, né, uma princesa da Disney, não sei o quê. Quando você olha pra bruxa, a bruxa tem nariz desse tamanho. Então a distorção já começa por aí, através dos desenhos, entendeu? E eu, não sei vocês, mas eu sofri muito bullying na escola por conta da boca, né? Hoje em dia todo mundo quer ter boca grande, mas antigamente era um preconceito muito grande, a gente tinha muito isso. E um outro ponto que eu quero falar também, é que a gente fala aqui de mulheres que gostam de filtros como nós, que gostamos de se maquiar, outras não gostam de se maquiar. E tem mulheres que elas se aceitam do jeito que elas são. Eu tenho amigas minhas, eu acho muito lindo isso nela, é a Beth. Vou falar de você, Beth. Se você não assistiu, eu vou saber que você não assistiu. Ela tem o padrão que ela não pinta o cabelo, mas tem a feminilidade dela. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem pra ela, tá tudo bem, porque não é algo que pra ela faz falta, diferente de mim. Mas o que eu quero falar aqui, o que existe também, às vezes, um grupo de mulheres que querem pôr a beleza em cima da outra, e tem um grupo que querem pôr, não pode usar em cima da outra. Tudo isso tem que ter o quê, gente? No equilíbrio, né? Vocês concordam com isso? Pode dar a opinião de vocês, porque é o que o nosso tópico acabou de falar. A vaidade, gente, se você não ter um limite, é um abismo sem fim. É o que a gente falou desde o começo, né? Pode falar, amiga. Fechando assim, essa questão dos filtros, às vezes a gente olha, claro que a gente tem que sempre ponderar, né? O assunto aqui agora é equilíbrio. Sim. As duas falando que usam filtros não significa que elas se odeiam, né? Porque a gente, às vezes, costuma falar de um assunto e pegar aquele assunto e crucificar aquilo. Sim. Tipo assim, é o que... Verdade absoluta. Acabei de falar. Exatamente. E é o que eu disse. Quem somos nós? Onde estão os extremos? Sim. Quem sou eu para dizer qual é o caminho do meio? Mas, apesar, os filtros às vezes podem parecer inofensivos, só que se a gente não tomar cuidado, eles vão acabar alimentando uma insatisfação que a gente tem com nós mesmos. Sim. Aí, esse é o ponto que eu queria chegar. Por mais que você queira parecer bonita nas redes sociais, o que não tem problema nenhum, como cristãs, né, mulheres de Deus, amém, aleluia, a gente tem que prezar pelo nosso caráter. Sim. Porque beleza sem caráter é só enfeite que não sustenta a vida. Exatamente. Doutora Núbia, qual é as consequências dessa busca desenfreada pela beleza? São várias, Fala aí tudo pra nós, só tudo da mesa aqui. inclusive a própria saúde, né? Sim. Porque nessa busca desenfreada pela beleza, tem tantos medicamentos aí que afetam a saúde, que as pessoas buscam muito, né? O uso, tem cirurgias, danos psicológicos, principalmente, que eu trato muito às vezes, em alguns casos, transtornos, bulimia, anorexia. A bulimia é quando a pessoa come, e aí percebe que comeu demais e força o vômito. A anorexia é quando é a distorção de imagem ali, se olha no espelho e
nunca tá bom, nunca tá bom. Sempre tem que emagrecer mais, emagrecer mais, emagrecer mais. E quando se vê, tá parecendo doente, doente mesmo, né? E isso acaba afetando muito a vida espiritual também. Mais uma vez, como somos cristãos, o assunto aqui é esse, acaba sim, com toda certeza, afetando a nossa vida espiritual, porque aí nós estamos dando um lugar para, vamos dizer, brecha para o inimigo entrar na nossa mente e lançar pensamentos, né? Tudo bem que é transtorno alimentar, eu fico sempre na balança me equilibrando, porque tem o meio científico, mas também tem o meio bíblico, que é o que eu vivo, né? E aí é sempre assim, ai, me perdi um pouquinho aqui, que é muito assunto. Mas assim, sempre tem aquele meio em que a pessoa dá um lugarzinho para vir pensamentos negativos. Sim. E é aquilo que, se você não coloca limite, vai longe e acaba até com a própria vida, com a saúde, com a vida e tudo mais. Então, existe uma forma, você como doutora, existe uma forma certa de cuidar da alimentação, cuidar do corpo, dessa busca dessa beleza de uma forma certa e saudável? Com certeza, como a Jo disse, e inclusive eu palestrei algum tempo atrás para o grupo da igreja, né? Como geração de honra que Geração de honra, isso, exatamente. E eu citei muito isso, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Como você tem cuidado do templo onde o Espírito Santo habita? E voltando aqui para o nosso assunto, temos que ter muito cuidado, sim, porque mulher é muito emoção, Sim. Mulher é muito emocional, tem a autoestima, só que nós devemos sempre pôr na balança também a espiritualidade. Então, ter esse controle, né? Nath, repete para mim, por favor, a pergunta novamente. A pergunta é se, como médica, existem formas saudáveis de cuidar da aparência. Sim, aí voltando aqui, é a alimentação natural, o mais natural possível, evitar o que causa mal. Todo mundo sabe qual é o alimento que prejudica. Coca-Cola. Todo mundo sabe qual alimento que faz mal. E todo mundo sabe qual alimento faz bem. Então, assim, comer o mais natural possível. Eu costumo dizer que nós somos o que comemos. Então, se você se olha no espelho, tudo que você vê no espelho reflete no que você está fazendo, no que você está colocando no prato. Então, não está satisfeita, tem algo errado ali? O que você tem colocado no seu A prato? falta de massa muscular aí, ó. Paguez extremo, irmãos. E o exercício físico, porque quer viver mais, quer longevidade, quer carregar sacola com 80 anos, subir escada, exercício físico. Sem músculo, o nosso corpo ele não tem força nenhuma. Então é necessário praticar exercício físico, não só por estética, mas principalmente pela saúde. Amanhã eu estarei voltando para a academia, viu? Tem alguns dias que eu não vou, mas amanhã eu volto. Mas essa questão de academia, gente, é algo muito sério. É algo muito... Eu não sou uma pessoa constante. A minha amiga vai comentar aqui que eu não sou constante, mas mudou a chave na minha cabeça. É algo que eu gosto, é algo que eu aprendi a gostar. Às vezes eu não consigo porque a correria da vida de trabalhar fora, limpar a casa, cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de casa, eu não dou conta. Então eu também busco equilíbrio. Às vezes eu quero dormir até mais tarde, então eu durmo até mais tarde, mas eu sei que eu preciso da academia. Eu preciso porque pro meu bem-estar, pra minha mente, pro meu corpo, vai ser algo saudável. Tudo isso, como você já falou também, doutora, de forma equilibrada, né? Sim, Nath, o que você está falando, só para complementar, não é aquela cobrança excessiva que tem muita gente do meio fitness que hoje em dia se cobra absurdamente. Nossa, eu vou morrer. Misericórdia. Nós temos que olhar a vida real, mães, trabalhadoras e tudo mais. O que eu quero dizer aqui para você, Nath, nessa questão, nesse ponto que você falou, constância. Constância não significa todo dia, significa caiu, errou, tentar de novo. Errou, tentar de novo, até dar certo. O resultado ele vem com a constância. Não é, e também não é essa loucura de
se cobrar, essa cobrança extrema que nós estamos falando. A cobrança, ela é de várias formas, né? Tanto no padrão quanto naquela culpa, a culpa de faltar, a culpa de não treinar, a culpa de não comer bem. Não, tem como a gente tentar equilibrar isso e ser melhor em cada dia. Viu? Eu só vou me opor um pouquinho nisso aí. Pode falar, porque eu sou a pessoa do contra nessa parte. É porque eu tenho um sério problema. Que se eu não for pra academia um dia, no outro dia já me dá preguiça. Mas amigo, mas isso Exatamente. E aí, aquela coisa de tipo assim, no outro dia... eu já faltou doei ontem, amanhã eu vou. Aí no outro dia eu falo, já faltei 2 dias, semana que vem eu vou. Então, eu particularmente, eu me cobro muito, eu me policio muito nessa parte de tentar ser o mais pontual possível naquilo que eu me proponho nos meus cuidados, né? Tanto questão de alimentação, né, que foi o que você falou, quanto exercício físico. Porque eu sei, a minha falha ataca aqui. É isso né? que eu ia te falar agora. Ataca aqui. E aí começa a culpa. Você não foi ontem, hoje não vai adiantar nada você ir. Então, você não comeu bem ontem, você enfiou o pé na jaca no final de semana, comeu muita pizza, comeu churrasco, sei lá, né? E, Jô, o que eu sempre falo para os meus pacientes é que tudo começa na mente. E, de certa forma, você está certa em ser disciplinada. Só que também imprevistos na nossa vida como mãe e tudo mais, acontece, né? E aí o que eu quero te dizer, que se você faltou algum dia, aconteceu algo que você não foi, amanhã você consegue ser melhor, mas o que precisa ser feito? Trabalhar na mente. Se você errou uma refeição, não espera a segunda-feira chegar. Você pode melhorar em cada refeição. Errou no almoço, você pode ser melhor na janta. Faltou hoje, amanhã você pode ir, mas onde começa? Aqui. Você tem que trabalhar o seu psicológico. Gente, eu sou lindo porque não é minha realidade, querida, tá? Porque não faz isso, eu gosto. Se eu faltar na segunda, meu, eu volto só daqui 15 dias. Mas eu volto com o tempo. E falando já, gente, não, vocês não ficam tristes que nós já estamos encaminhando pro fim. Eu quero fazer uma pergunta pra Jo. Jo, e a beleza que Deus aplaude? A beleza que Deus valoriza? O que você tem pra acrescentar aqui no nosso meio? Porque nós já falamos do que não agrega em nós, né? Muita coisa nós falamos da vaidade, falta de equilíbrio, dos filtros. Fala agora do que... Eu falo que nós devemos sim, né? Cuidarmos da nossa aparência, né? Porque nós não vamos sair por aí desleixado para depois o outro falar lá, só porque é crente anda desleixado, anda feio. Não, porque nós não somos feios, nós somos lindos, maravilhosos. Mas nós precisamos ter decência, né? No vestir, no falar. E eu acho que o que mais agrada ao Senhor não está nas nossas vestes, o que a Débora falou, não está na forma como eu uso meu cabelo, não está no brinco que eu vou colocar, não está na pulseira, né? Se eu estou usando uma Pandora, se eu não estou, não está nisso. A beleza que agrada ao Senhor, ela está no nosso coração, né? Ela está na forma como eu me entrego para o Senhor, como eu tenho buscado a intimidade com Ele, como eu tenho me colocado diante da presença dEle. Então, assim, a beleza que o Senhor vê, que foi o que Débora falou sobre Saul e Davi, né? Deus não vê o que o homem vê, ele vê o coração, ele sonda o coração. E Davi foi escolhido justamente por isso, porque o Senhor conhecia o coração dele, né? E o coração dele era segundo o coração de Deus. Então, nosso coração precisa estar alinhado com as vontades, os planos do Senhor para a nossa vida. Nós devemos sim cuidar da nossa aparência, devemos sim, do corpo, da alma e do espírito. Mas devemos também nos colocar naquele local onde o Senhor precisa que nós estejamos. Com certeza. Então já entra nessa pergunta aqui que eu ia falar, que já é a questão do equilíbrio, que nós falamos no nosso programa inteiro. Olha só, eu falei nosso, Antônio, nosso programa. E o que eu quero falar é a questão do equilíbrio, que nós já falamos, gente, não, é igual a Débora falou, como nós vamos andar no meio? Gente, é o Senhor que vai nos orientar a andar no meio, a andar na vontade que Ele quer. Há um equilíbrio para a mulher cristã. Se a gente quer realmente de fato viver, há um equilíbrio. Nós não somos perfeitos, nós somos muito falhas em várias áreas, às vezes nós padecemos de um lado, de outro, seja no que for. E aqui, algumas de vocês têm alguma experiência para falar de algum momento da sua vida que não teve algum tipo de equilíbrio? Ou que, aqui a pergunta é
gastou demais uma coisa porque estava desequilibrada em unha, cabelo, cílios, tal, e deu uma dificuldade financeira na vida das irmãs? Teve algumas irmãs? Eu não vou falar na minha. Ninguém de vocês tiveram? Gente, elas são muito equilibradas. Esse ponto sim, mas será que tem? Mas deve ter, né, gente? Se a minha produtora falou assim pra perguntar pra vocês, com certeza ela deve ter escutado alguma irmã que perdeu o controle em busca da aparência. Vocês nunca tiveram isso? Gastou demais? Parcelou no Afterpay, depois uma dificuldade de pagar. Não tiveram produção? Não tiveram. Então, assim, eu também não tive. Eu acho que o máximo de gastos excessivos que eu tive foi com roupas de academia. Será que não vai ter que ter? Eu não sei se looks novos para academia. Pois é, foi quantas vezes, irmã? Gente, brincadeiras à parte, mas o que nós queremos falar é isso. Débora, você quer uma coisa para eu complementar? Bom, tanto sobre equilíbrio e a beleza que Deus aplaude, que foi o tema que abriu esse bloco, né? 1 Pedro capítulo 3, Pedro diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Isso me lembra que Isaías fala de Jesus, que Isaías é o profeta messiânico, né? E o capítulo 53, Isaías diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ou seja, nem em Cristo havia essa beleza toda que a gente imagina, porque a glória de Deus, ela se manifesta na obediência. Deus aplaude virtude, não performance. É o que eu falei, não adianta você ser bonito nas redes sociais se o seu caráter é podre. Exatamente. E lembrando que nós estamos tratando aqui um assunto, mais uma vez, para exageros, não é deixar de se cuidar, né? É que tudo com exagero, maioria das vezes foge da vontade de Deus. Deus ele é abundante, mas ele não é um Deus extravagante. Né? Exatamente. Nós começamos o vídeo falando sobre o Deus moderno, né? Ou seja, a pergunta que fica é: quem está sentando no trono? Apocalipse vai falar que ele é Deus e Senhor. Exatamente. Aqui nós estamos nos prostrando. Então já entra uma outra pergunta aqui, gente. Vocês acham que cuidar da alma e do corpo andam juntos? Com certeza. Você acha com certeza? Com certeza. Alma, corpo, mente, tudo é lado a lado. Porque se você não cuida do corpo, consequentemente vai atingir a sua mente. Mas também se você não cuida da alma, tudo vai ladeira abaixo também. Corpo, alma e espírito, é o que a Jo citou aqui algumas vezes já. E a outra coisa também, pode falar, Jô, outra coisa. Não, eu ia complementar o que ela disse, que assim, muitas mulheres veem a prática do exercício físico, por exemplo, como algo que ajuda no alívio mental. Eu, por exemplo, sou uma dessas, que eu posso estar estressada o quanto for, estar exausta do dia, cansado, né? Um dia cansativo de trabalho, mas se eu vou ali, pratico um exercício físico, parece que se esvai tudo aquilo, né? Porque o nosso corpo recebe uma carga de ânimo, de dopamina, né? Eu ia Então, falar agora. É uma coisa assim que anda lado a lado, né? Querendo ou não, a gente não quer assumir isso, né? A gente fala assim: mas eu já tô cuidando do meu espírito, né? Já tô buscando ao Senhor. Mas nós também precisamos cuidar do nosso corpo, porque essa parte de cuidar do físico também influencia na mente e na forma como nós vamos assimilar aquilo que o Senhor tem para nós. Com certeza. Eu não vou trazer os meus filhos que estão ali no bastidores, e nem meu esposo, mas eles falam que quando eu vou pra academia eu tenho um humor, quando eu não vou eu tenho um bolso. Sim, às vezes não é idolatria, é porque quando eu tô na academia, a gente, né, realmente tá ali, exercita, nossa mente fica leve e tudo mais. Débora, corpo e alma andam juntos? De mão dadas, together? Com certeza. A Jo falou: o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a nossa alma, ela foi criada para adorar a Deus. Então não tem como você separar uma coisa da outra, não tem como você negligenciar o corpo e preservar o espírito, assim, tem como você preservar o corpo e negligenciar o espírito.
Porque o espírito é a ligação direta que nós temos com Deus, a nossa alma é os nossos sentimentos, e o nosso corpo é o instrumento que Deus nos deu para fazer as obras. Exatamente. Ou seja, eu faço as obras com a minha voz, escutando a palavra, usando as minhas mãos. Ou seja, é o que a Jo falou, imagina se eu não me cuidar aos 80 anos, eu vou conseguir fazer a palavra de Deus? Não vou, então. Mas para não ficar só nas minhas palavras, Pode falar algum nome que nós vamos entender, mas pode falar. Não, mas você falou de Apocalipse, diz que Deus exato. Mateus, capítulo 6, diz que a gente não pode servir a dois deuses, né? E isso também, Nossa, Deus. isso foi um tema que a gente já tá falando, sem citar esse versículo, a gente já falou em vários tópicos. Mas é isso, quando eu sirvo a Deus, plenamente falando, eu consigo servir ao meu próprio corpo com sobriedade. Só que quando eu sirvo a minha aparência, eu sacrifico a minha alma. Exatamente. Muito bem, muito bem. Eu entendi tudo que ela falou agora, tá, gente? Menino baixo. Meninas, nós já estamos para encerrar. Mas antes de encerrar, isso aqui não tá no meu script, a minha... Ela vai brigar comigo. Mas olha só, pra gente fazer um bate-bola, pra gente trazer o final, tudo que foi falado aqui, fala alguma coisa aqui do programa que você gostou. Tipo assim, olha, eu gostei para trazer entendimento às mulheres que estão assistindo aqui e os homens também. Primeiro ponto que nós falamos desde o começo, equilíbrio. Débora, uma coisa que você vai pontuar nesse episódio de hoje. Sobre equilíbrio? Não, é alguma palavra que você viu assim. Nós falamos sobre servidor de Deus, por exemplo. Vamos pensando aí, meninas. Rabo, quem sabe faz ao vivo, hein? Ela coloca a gente numa escorada. Adoro colocar esse feitio da Nath, isso. Abrir agora um novo programa. Eu acho que nós falamos sobre equilíbrio, nós falamos sobre muitas coisas. Um assunto que a gente falou e que você quer só pontuar aqui mais uma vez. O senhorio de Deus. Perfeito. A gente precisa que Deus seja o nosso Senhor. Que exatamente fez. Eu vou colocar a ponderação. Perfeito. Futurazo. Você saber ponderar entre os dois lados, entre o que para e o que foi que a Débora falou, colocar o limite ali, saber estar no centro onde o Senhor quer que você esteja, então você precisa ponderar as coisas, né? Exatamente, Jo. Doutora Núbia. Eu vou pontuar cobrança excessiva. Cobrança excessiva, porque, no geral, tudo que nós falamos é a pessoa se cobrando, tanto na beleza, quanto para se inserir no padrão, quanto para se sentir válida, para se sentir melhor, né? Então, tudo que é em excesso. Tem que ter um equilíbrio. Bota no começo, gente. O Senhor é seu Deus ou não é? Para buscar intimidade com o Senhor, tá? Meninas, agora nós temos um quadro especial. Algumas das irmãs da nossa igreja foram entrevistadas e nós vamos saber aqui se elas já sofreram alguma pressão estética, né? Vamos assistir e a gente já volta aqui no nosso programa, tá bom? Oi, pessoal, eu me chamo Monique. O episódio do Erfatá de hoje está imperdível porque, como você já sabe, está sendo apresentado por elas. E hoje eu estou aqui com essas meninas que vão contar para nós um pequeno relato se algum dia elas já sofreram alguma pressão de estética, cabelo, roupa. E eu quero começar hoje com a Ellen. Ellen, conta para nós um pouquinho. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ellen. Na minha cidade, eu trabalhava como vendedora numa loja de roupas, né? Em vez em quando eu fazia provador. Aí quando eu dava uma engordadinha, os outros já mandavam: minha filha, você tá ficando cheinha. Aquilo acabava comigo, emagrecia de novo, dava engordadinha de novo, tava cheinha de novo. E foi assim que a gente vive a vida, né? Nós mulheres nunca podemos engordar demais nem emagrecer demais. Nunca tá no padrão certo. Obrigada. Vamos agora com a Carla. Carla, conta um pouquinho para nós. Então, eu sofri no trabalho, eu trabalhava em um mercado. E eu sempre gostei do meu cabelo volumoso. Agora tá baixinho, né? Mas eu sempre gostei do meu cabelo volumoso. E aí, eu fiz um coque bem grandão, assim. E o gerente da loja chegou pra mim e falou assim: então, se você puder não vir mais com esse tipo de cabelo, tá tampando o seu rosto. Sendo que tava aqui na sobrancelha. E era época de pandemia. E eu tava de máscara. Eu pensei assim: mas tampando o meu rosto? Como? E aí, eu fiquei... Tive uma pressão psicológica, eu ficava cortando meu cabelo. Toda semana eu ficava cortando meu cabelo. Meu cabelo foi curtinho assim, bem assim mesmo, curtinho. E aquilo me pegou. E eu fiquei triste por aquilo, e por eu não estar usando o cabelo da forma que eu gostava para agradar o meu trabalho. Então aquilo me pegou, mas depois, graças a Deus, eu me livrei do trabalho e eu voltei a ser quem eu era.
Oi, meu nome é Alívio, então. O relato que eu tive foi em questão de roupa. Quando a gente não tá na presença de Deus, a gente usa umas roupas meio fora do padrão. E eu era bem julgada pelas roupas que eu usava e aquilo me causava, tipo, eu ficava constrangida. Só que eu fui bem madura com o fato, não levei pro coração. E a sociedade é isso, vem, julga a gente, nada tá bom, se engorda demais, tá curto demais, tá comprido demais. A gente sempre é julgado, o importante é viver e ser feliz, é isso aí. Obrigada, meninas, pela participação de vocês. E aí, estúdio, o que vocês acharam do relato delas? Qual a opinião de vocês? Conta pra nós. Isso aí, meninas. E aí, viram o relato das nossas amigas? Vocês já tiveram alguma pressão estética que acabou se rendendo? Seja trocar um cabelo que estava na moda, porque todo mundo estava usando, a gente queria ser Maria vai com as outras. Vou começar aqui com a Débora. Eu vou repetir o que eu falei desde o começo, boa Nath. Pode falar. Porque a pressão, ela realmente existe, é que as meninas comentaram, né? Todas elas falaram a mesma coisa, nada vai ser suficiente, a roupa, o cabelo, o peso, nada nunca vai agradar, porque a sociedade ela é feita de homens que, como eu já falei, vanitas, não estão satisfeitos. E eles vão acabar colocando em cima de nós aquilo que eles buscam. Então, a pressão, ainda que ela existe, ela não pode ser senhora nas nossas vidas. Como eu já falei, tudo passa, tudo é vaidade. O que tem que restar no final é o temor a Deus. Deus deve ser a base da sua vida. É Ele que deve se assentar no trono da sua vida. E como eu falo isso porque eu já falei, vou repetir o que eu já falei desde o começo. Verjev. O vazio, ele só preenche com a eternidade. Ou seja, se você acredita na eternidade, você vai ser preenchido. Exatamente. E aí, a gente fica... uma coisa interessante, a gente falava de Davi, né? O que a Bíblia diz? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Na tradição judaica, esse termo significa que Davi tinha o coração no lugar certo. Ou seja, é isso. Mas eu fiquei curiosa. Sofreu? E aí, Débora, já sofreu ou não? Época de escola? Já. Já? Eu lembro. Jô, você já sofreu alguma pressão estética? Já. Só que a minha foi ao contrário. Qual que é o contrário só? Ao contrário de muitas, porque muitas têm a pressão de não fazer, de precisar fazer algo, né? E no meu caso é porque a minha vida inteira meu cabelo foi muito comprido. E a minha família não deixava eu cortar meu cabelo, porque eu cresci em uma família que sempre foi assembleiana. Sim. Então, assim, a família inteira tinha os cabelos muito compridos. E ai de quem cortasse os cabelos, né? Porque vocês sabem como é que eram os assembleantes antigamente. Hoje não é mais assim, né? As mudanças. Mas naquela época não podia cortar o cabelo. Então eu precisava ter o cabelo sempre muito grande. E você pensa, para uma criança ter o cabelo muito comprido, adolescente, cabelo comprido, e eu nunca tive mudança no cabelo. E aí chegou um certo dia que eu falei assim, hoje eu corto meu cabelo. E eu fui silenciosamente, sorratei na frente, não contei nada pra ninguém, cortei o meu cabelo no Chanel. Gente, quando eu apareci, a minha família queria me matar. Nossa. Porque assim, na minha família ninguém tinha nunca. Até os de bico aqui assim, uma hora eu mostro a foto pra vocês. Mas, e pra mim foi a realização da minha vida, porque era uma pressão eu não poder cortar o meu cabelo. E eu não podia cortar, assim, questão de 3 dedos de cabelo, porque já era questão de escândalo na família, né? E aí, quando eu cortei, pra mim foi aquela realização. Foi um alívio daquela opressão. Mas, assim, eu entendo que eram os princípios que meus avós tinham carregado, né? Tinham ensinado a minha mãe. Então, assim... Hoje eu tô com o cabelo crescia de todo. Você queria falar a respeito disso, mas me ensinaram que lá no céu a gente chegar, vai ter uma gaveta, vai ter um colar, o chaveirinho pros cabelinhos. Sou obrigada. E aí, doutora Núbia, já sofreu alguma pressão? Eu já sofri quando eu entrei na faculdade, porque eu sempre tive o quadril um pouco largo, né? E as colegas eram mais magrinhos.
E aí eu confesso, no primeiro ano de faculdade, tomei remédio para emagrecer, porque elas me achavam acima do peso para ser uma nutricionista. Olha só, me lembra muito isso, né? É uma pressão, eu vivo nessa pressão até hoje. Já ali, Porque as pessoas rotulam uma nutricionista com um corpo padrão, né? E aí, para eu entender, demorou alguns meses para eu entender e parar com isso, sabe? ainda bem. E eu, gente, de todas as formas possíveis, para engordar, para trocar de roupa, para isso, para aquilo. Mas o importante é que eu me rendi a várias pressões. Teve uma época que eu fui para uma igreja também que tinha que trocar de roupa, queimaram todas as minhas roupas, porque, né? Porque tinha que mudar tudo mais. Essas pressões sempre existem. Mas, como nós falamos aqui no nosso programa, mais uma vez, é o equilíbrio, é buscar o Senhor, é buscar intimidade. Gente, o nosso programa já está encerrando e eu quero agradecer, assim, de todo o coração a presença da Débora, minha amiga, da Jo, minha amiga também, da nossa doutora Nuvem. Eu quero que vocês falem rapidamente, assim, o agradecimento de vocês pra gente ver encerrar essa parte aqui, tá bom? Rapidão. Não, você vai ficar pro final. Mas... Eu acho que é porque você fala muito. É porque ela vai fazer O fechamento desse bloco aqui. Eu gostaria muito de agradecer, né? Dividir esse momento com vocês aqui, que foi um momento de interação, de conhecimento com a enciclopédia viva aqui. Gente, é sempre maravilhoso a gente estar com outras pessoas e poder trocar informações e ser ouvidas, né? Ser ouvida, porque eu acho que mulher, principalmente, gosta tanto de ser ouvida. E nesse momento que a gente senta e pode conversar, falar e ouvir também é uma coisa muito boa. E foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Eu também agradeço o convite. Para mim é um prazer. Estou aqui para somar e foi muito, muito gratificante para mim também. E acredito que será muito importante para as irmãs também que vão ouvir, né? Porque esse momento foi, além de edificante para nossa alma, também um momento ali pra gente colocar as limitações. Ei, pera, eu tenho que frear aqui, né? também. Enfim, muito obrigada. E outra coisa, antes de você encerrar sua participação, eu queria que você deixasse seu contato para alguma irmã, para alguma pessoa que precisa buscar, né, uma ajuda na nutrição, inclusive eu. Mas você pode passar seu contato aí, Salima? Posso falar o número? Olha o número. É 380 257 9844. Meu doutora Nubia, ela vai te ajudar a emagrecer e ter equilíbrio, viu? Começando pela mente. Outra coisa, eu também quero agradecer a minha participação. Foi um prazer ter vocês aqui. A gente começa um pouco nervosa, mas no final dá tudo certo. Aprendi sobre conhecimento, aprendi sobre equilíbrio. Eu achei que eu não sabia falar muita coisa, mas assim, graças a Deus, né? Débora, encerra pra nós essa parte aqui, fecha pra nós e agradece e fala que no próximo episódio que o dele, eu acho que eles vão chamar nós de novo. Eu só queria deixar, para terminar, uma palavra, né? A promessa que está na palavra pro coração das nossas irmãs. Fica em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: todos nós, com a face descoberta, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Ou seja, a nossa verdadeira beleza é refletir Cristo. Glória a Deus. Então, eu digo que eu imagino que terá muitas mulheres nos assistindo, né? Então, como nós já falamos, a questão do equilíbrio, se cuide, mas não se idolatre. Uau. Porque você é preciosa. Não porque você é você, não porque você possui o que você possui, mas porque você foi amada e comprada pelo próprio Cristo. Muito bem. Muito bem, minhas amigas, eu espero que nós tenhamos outras oportunidades. Que você que está em mulher, comenta, tá? Comenta, curte, se inscreva no Efatá. Se você nunca assistiu o programa, volta aí, você vai ter 3 dias, 5 dias para assistir todos os programas e vai chegar aqui nosso, que foi uma oportunidade maravilhosa de estar com vocês, tá bom? Fiquem aí, daqui a pouco tem outro episódio. Fique com Deus. Vamos dar tchau pra câmera. Efatá.